Como foi que a Igreja Católica, a priori uma instituição sem fins lucrativos, se tornou uma das mais ricas do mundo? Você já deve ter pensado nisso. Quais são as fontes que permitiram ao Vaticano possuir inúmeros imóveis em todo o planeta? Além de um banco próprio que guarda não só quantias em espécie, mas também barras e mais barras de ouro. E mais, é verdade que o Vaticano tem ligações com a máfia italiana? São perguntas que povoam a mente de qualquer pessoa que pense um pouquinho. Até que ponto o Vaticano usou o conceito de humildade determinado por Jesus Cristo? Essa também é uma questão que não pode ser deixada de lado, já que, desde o início dos tempos de sua existência, a Igreja Católica foi um objeto de testemunhos horríveis, que vão desde práticas de tortura e condenações à forca ao envolvimento com a máfia italiana. Durante as Cruzadas, por exemplo, a Igreja Católica desempenhou um papel central, tanto na mobilização quanto na condução desses conflitos. O objetivo declarado das cruzadas ocorridas na Idade Média, entre os séculos V e XV, era lutar contra os muçulmanos para recuperar os lugares religiosos considerados sagrados e promover uma jornada de fé. No entanto, na prática, muitas das ações resultaram em violência indiscriminada, prejuízos culturais e agravamento das tensões religiosas, que marcaram profundamente a história medieval e permanecem como exemplos de consequências negativas de movimentos religiosos militares. Entre essas consequências, vimos massacres e violência extrema contra inocentes. As campanhas cruzadas muitas vezes envolveram massacres de civis, torturas, pilhagens e destruição de cidades, incluindo Jerusalém, onde inúmeros civis muçulmanos e judeus foram mortos em episódios de violência fanática. Em meio a todo o caos, houve uma intensificação de conflitos religiosos. As cruzadas alimentaram o ódio entre islâmicos, cristãos e judeus, aprofundando rivalidades que tiveram repercussões por séculos e ainda refletem periodicamente em alguns lugares do planeta, além de justificar atos de intolerância e perseguição religiosa. A destruição de culturas e patrimônios fez parte desse episódio da humanidade, e muito do que se acreditava e praticava naquela época se perdeu para sempre. Durante as invasões, muitas igrejas, bibliotecas, obras de arte e centros de conhecimento foram destruídos, como durante o saque de Constantinopla na Quarta Cruzada, em 1204. Que agravou a ruptura entre o Oriente e o Ocidente cristão. Era muito comum tomar não só pertences pessoais, principalmente os que tinham algum valor, como também terras de quem era considerado herege, ou quem realizava curas por meio de ervas e mantras, considerados feiticeiros e bruxas, sem falar nas atrocidades pelas quais essas pessoas passaram. Foram centenas, talvez milhares de pessoas enforcadas, queimadas em praça pública, a favor da ambição em nome de Deus. De qual Deus será, né? Que, obviamente, não teve nada a ver com todo esse inferno. A chamada Inquisição, também conhecida como Santo Ofício, surgiu como um braço jurídico da Igreja Católica destinado a patrulhar a ortodoxia e sufocar ideias consideradas perigosas. Heresia, apostasia, blasfêmia, práticas mágicas e comportamentos vistos como desviantes entravam no seu radar. Para obter as confissões, o aparelho inquisitorial não hesitava em recorrer à violência, à tortura ou à simples ameaça, o que muitas vezes bastava para quebrar quaisquer resistências. A Inquisição surgiu pela primeira vez no século XII na França, quando a Igreja decidiu enfrentar movimentos religiosos dissidentes, em especial os cátaros e valdenses. Só na comunidade cátara foram mortas cerca de 200 pessoas.
Mais tarde, outros grupos também seriam alvo da Inquisição medieval, como os Fraticelli, um grupo de frades franciscanos que viviam em partes da Itália e que nos séculos XIV e XV repudiaram a autoridade dos seus superiores e da hierarquia da Igreja. Os hussitas, que eram seguidores de Jan Hus, um reformador religioso tcheco. As beguinas, beatas que, apesar de se considerarem cristãs, não seguiam os dogmas da Igreja. E também a comunidade dos conversos, que era um grupo de judeus convertidos em cristãos, também conhecidos por cristãos novos, em Portugal e Espanha. Na maioria das vezes, esses grupos eram duramente observados e investigados, e qualquer ação fora da natureza da Igreja era recebida com punição irreversível. Todas essas práticas não têm nada a ver com os ensinos bíblicos de Jesus Cristo. Com o fim da Idade Média e a turbulência causada pela Reforma Protestante, o fantasma da Inquisição se prolifera de maneira drástica. A Contra-Reforma dá força ao modelo, que é exportado para outros reinos europeus e ganha versões próprias, como as temidas Inquisições espanhola e portuguesa. Esses tribunais acompanharam seus impérios ultramarinos e foram instalados também nas colônias das Américas, da África e da Ásia, resultando, por exemplo, nas Inquisições do Brasil, de Goa, um estado da Índia que ficou mais de 400 anos sob o poder dos portugueses. Também a Inquisição do Peru e do México. Nessas novas frentes, os conversos que, apesar de convertidos ao catolicismo, eram suspeitos de manter práticas antigas em segredo, tornaram-se alvos recorrentes. A estrutura inquisitorial continuou existindo, com maior ou menor intensidade, até o início do século XIX. Após as guerras napoleônicas na Europa e os processos de independência nas Américas, a instituição praticamente desapareceu, exceto no interior dos estados pontifícios. Mesmo assim, sua herança permaneceu integrada à administração central da Igreja. Em 1908, o Papa Pio X renomeou o organismo como Sacra Congregação do Santo Ofício. Décadas depois, no contexto de renovação promovido pelo Concílio Vaticano II, Paulo VI lhe deu o nome que mantém até hoje: Congregação para a Doutrina da Fé. Em outras palavras, a Inquisição, apesar da vergonha histórica prestada a ela, nunca foi finalizada. Entretanto, pelo bem dos direitos de cada ser humano, ela não tem mais o poder de conversão à força. Uma das personalidades mais famosas penalizadas cruelmente pela Inquisição foi Galileu Galilei, o famoso astrônomo, físico e engenheiro fiorentino, considerado o pai da ciência moderna. Galileu, condenado em 1633 por defender o heliocentrismo, a teoria que afirma que a Terra gira em torno do Sol, o que contraria a visão geocêntrica defendida pela Igreja na época, que cria que o Sol girava em torno da Terra. E também por afirmações citadas em seu livro Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, de 1632, cujas opiniões pareciam atacar o Papa Urbano VIII, o que acabou afastando também o apoio que o cientista tinha dos jesuítas. No final, Galileu Galilei foi julgado pela Inquisição, considerado veementemente suspeito de heresia e forçado a se retratar, passando o resto de sua vida em prisão domiciliar. Olha só que loucura, preso a vida toda por algo que ele estava certo. Galileu só não foi condenado à morte devido ao respeito que tinha na sociedade. Da mesma maneira que os alvos da Igreja nas cruzadas tinham seus pertences apreendidos, durante a Inquisição isso não foi diferente. Se alguém fosse condenado, por exemplo, pela Igreja, a casa que esse alguém construiu não ficava para os seus herdeiros, ficava para a Igreja. Doideira. E assim, de bruxa em bruxa, a instituição foi ganhando cada vez mais terrenos e bens para si própria. Mas isso não foi nada. O poder só aumentou e, com ele, as posses ao longo dos anos.
Durante o período colonial, principalmente nos séculos XIV a XVI, houve missões católicas, uma das principais engrenagens da expansão europeia pelo mundo, com a tarefa de evangelizar e moldar o novo mundo, de acordo com a fé e os costumes europeus. As missões eram tão influentes quanto os exércitos, as coroas e os exploradores. Onde chegavam portugueses, espanhóis, franceses e mais tarde ingleses, também chegavam os padres e missionários que iriam transformar o politeísmo, o ateísmo ou qualquer outro tipo de riso, de crença, em monoteísmo cristão. De forma geral, as missões eram projetos de catequese e organização social conduzidos por ordens religiosas jesuítas, franciscanas e dominicanas, com o intuito de converter populações indígenas e outros nativos ao cristianismo e integrá-las ao modelo cultural europeu. Entre os seus objetivos principais estavam a cristianização, isto é, ensinar a doutrina católica, batizar e salvar almas segundo a visão teológica daquela época, que, mais uma vez ressaltamos, nada tem a ver com o conceito de cristianismo e salvação das Escrituras. Outro objetivo das missões era manter um certo controle social, criando aldeamentos organizados, centralizando populações indígenas que antes viviam mais dispersas. Para a Igreja, essa junção facilitava o controle político e reduzia a resistência à colonização. Ao mesmo tempo, as missões serviam como extensões do Estado, ocupando os espaços fronteiriços para garantir a sua soberania e impedir o avanço de outras potências consideradas rivais. Por isso, era importante também estabilizar um território e, quanto maior, claro, melhor. Todas essas ações culminaram no ensino das línguas europeias, na criação de novos hábitos de trabalho, na determinação de vestimentas e até na mudança da estrutura familiar de um povo que não estava acostumado à sociedade moderna europeia. Aliás, nem sequer sabiam da existência do homem branco, até que as primeiras caravelas começaram a chegar às Américas. Hoje, quase a totalidade daquelas tradições nativas estão ou nas páginas das enciclopédias ou simplesmente esquecidas. Outros locais que foram amplamente visitados pelos missionários foram diversos países da África, como Angola, Cabo Verde, Guiné e Moçambique. Na Ásia, houve forte presença em Goa, Índia do Sul, Filipinas, Timor-Leste e até no Japão e na China. E na América do Norte, o Canadá teve boa parte cristianizada pelos missionários franceses, mas sem grandes conflitos. A Igreja e a monarquia tiveram uma relação bastante tumultuada e, digamos, incestuosa durante tantos séculos de parceria. Motivos para se relacionarem não faltava para ambos os lados. Todos eles afunilados num único propósito: poder. O poder de controlar a massa, os súditos fiéis, o povo em geral. Foi uma relação que teve um início bastante positivo para as partes interessadas, começando na Idade Média com a Igreja e as monarquias europeias, frequentemente aliadas, mutuamente elogiando-se, legitimando-se e beneficiando-se. Enquanto a Igreja concedia legitimidade divina aos reis, o que fortalecia o poder monárquico, os monarcas protegiam e promoviam a influência da Igreja em seus territórios. Uma mão lavando a outra e as duas se apropriando de todas as posses que iriam possuindo. Além do mais, no século XV e início do século XVI, a Igreja passou a praticar um tipo de comércio completamente avesso aos seus dogmas: a venda do perdão dos pecados, um dos maiores absurdos religiosos da história. Uma heresia totalmente contrária à graça de Deus. Se você fosse um fiel abastado, por exemplo, uma boa quantia era bastante para ter a sua alforria, a sua redenção.
Esse comércio para livrar a alma do pecador persistiu por muitos anos, gerando uma grande quantia em dinheiro e bens para a igreja. Tal relação, claro, enfraquecia toda e qualquer tentativa de fazer algo diferente, de acreditar em algo que não fosse determinado pela igreja. Essa relação enfraquecia a população, que ficava à mercê dos poderosos, e aquele que fosse contra isso era inevitavelmente condenado. Mas a própria história iria mudar isso. Os estados foram se modernizando e se fortalecendo, enquanto o regime monárquico perdia força, arrastando consigo muito do poder que o Vaticano mantinha de carona. Homens como o jurista francês Jean Bodin e acontecimentos como a Paz de Westfália, a Revolução Francesa e os pensadores iluministas como Rousseau foram tirando de cena o claustro promovido pela dupla Igreja-Castelo. A Paz de Westfália, por exemplo, ocorrida em 1648, pôs fim às guerras religiosas na Europa e fez reconhecer a autonomia dos Estados-nação, separando o poder político do controle eclesiástico, e isso marcou o início do sistema internacional da soberania dos Estados. Já o pensamento iluminista e as revoluções burguesas, especialmente a francesa, em 1789, foram decisivos para consolidar a soberania estatal na forma moderna, baseada na soberania popular e constitucional, retirando o poder da monarquia absoluta e diminuindo a influência política da Igreja. Filósofos como Rousseau, com a teoria da vontade geral, inspiraram as ideias democráticas de que o poder emana do povo e deve ser exercido dentro dos limites da lei. E como o próprio Vaticano se tornou um Estado soberano, hein? Você conhece essa história? Olha só. Isso ocorreu devido à sua relação com o então poderoso Benito Mussolini, ex-líder do Partido Nacional Fascista Italiano. A sua aliança com a Igreja Católica foi, no mínimo, pragmática e beneficiou ambos os lados, especialmente pelo Tratado de Latrão, assinado em 1929. Esse tratado pôs fim à chamada Questão Romana e reconheceu a soberania do Vaticano como um Estado independente, estabelecendo o catolicismo como religião oficial da Itália e garantindo privilégios e influência política e social à Igreja. Mussolini, apesar de sua origem anticlerical e ateísta, percebeu que o apoio da Igreja Católica era essencial para consolidar o seu regime fascista na Itália, país onde a grande maioria da população era católica. O regime fascista incorporou símbolos religiosos, como crucifixos em locais públicos, instituiu o ensino religioso nas escolas e contou com a colaboração da Ação Católica para ampliar o seu controle social. A Igreja, por sua vez, viu na aliança uma forma de restaurar confissões, propriedades e privilégios perdidos após a unificação italiana. Dessa combinação, ou aliança entre o fascismo político e o clero, surgiu o termo clerofascismo, que pretendia representar o reforço dos valores tradicionais, o nacionalismo e a ordem social autoritária. A Igreja não apenas apoiou Mussolini, como também ajudou a legitimar o seu regime, inclusive durante episódios controversos, como a repressão a opositores e a adoção das leis raciais antissemitas. Embora posteriormente o Papa Pio XI tenha se distanciado do fascismo, essa aliança foi crucial para a consolidação do regime fascista na Itália. Os poderes e riquezas da Igreja, mais uma vez, tiveram um aumento significativo. E, novamente, em vez de expressar o amor ao próximo e a justiça, posicionou-se do lado dos opressores. Quando o assunto é Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica prefere não se pronunciar. Isso porque sua participação durante o evento catastrófico é alvo de críticas até os dias de hoje.
especialmente em relação à sua atuação durante o Holocausto e a sua interação com o regime nazista. Uma das principais críticas é a alegada negligência e silêncio da Igreja diante das mortes em massa dos judeus. O Papa Pio XII, que liderou o Vaticano durante o conflito e de que falamos na sessão anterior, foi acusado de não ter denunciado publicamente o genocídio judeu de forma contundente, o que muitos, ainda hoje, consideram uma omissão moral. Documentos indicam que, embora ele soubesse das perseguições e tivesse feito pedidos discretos para evitar as deportações, a sua postura foi mais cautelosa, buscando preservar a neutralidade do Vaticano e a sua capacidade de atuar nos bastidores para salvar vidas quando possível. Estima-se que instituições católicas em Roma abrigaram milhares de judeus para protegê-los do nazismo, mas a crítica sobre o silêncio público permanece. Em relação ao nazismo, a Igreja Católica Europeia, em muitos casos, viveu situações de repressão e tensão. Muitos clérigos e católicos resistiram ao regime, enquanto a hierarquia tentou manter a sua influência e proteger os fiéis, mas sem liderar uma oposição aberta e firme. A imprensa católica na Alemanha criticava o nazismo e negava os sacramentos aos seus membros. Mas a Igreja, como instituição, ainda assim evitava uma oposição pública, temendo represálias e a destruição total da Igreja no território nazi-alemão. A oposição ao regime nazista, então, era muitas vezes local e individual, não uma estratégia institucional, um posicionamento da Igreja. Alguns dos seus membros até colaboraram ou simplesmente apoiaram o regime, mas oficialmente não houve apoio institucional ao nazismo. A neutralidade era buscada de todas as formas para não ir contra os fiéis e, ao mesmo tempo, contra Hitler. A Igreja, claro, tinha interesse em preservar a sua autonomia e influência, proteger seus membros e instituições e evitar um confronto direto que pudesse levar à sua derrocada física e moral. E foi por essa posição ambígua que ela foi mais criticada, vista por muitos como conivência ou omissão. A relação entre o Vaticano e a máfia italiana é uma história de décadas marcada por uma aliança política, cumplicidade e cinismo religioso, descrita como um casamento profano. Após a Segunda Guerra Mundial, especialmente na Sicília, essa aliança uniu a Igreja, os democratas cristãos, os grandes proprietários e a máfia para impedir a ameaça comunista. O Papa Pio XII apoiou essa causa excomungando os comunistas e mafiosos como Michele Navarra exerceram influência política local, recebendo até um funeral honroso e pomposo da Igreja após a sua morte. A máfia, embora se pronunciasse profundamente religiosa, usava a cultura católica de maneira cínica. Chamavam o seu ingresso de batismo, mantinham bíblias e honravam santos, além de evitar matar em sextas-feiras, um dia de luto na fé católica. Essa instrumentalização da fé servia para justificar e mascarar o seu poder e impunidade. Economicamente, o Banco do Vaticano foi acusado de lavar dinheiro sujo da máfia, com testemunhos confirmando negócios de recursos ilícitos, facilitando subornos e corrupção política. A máfia também controlava festivais religiosos, financiando as igrejas locais e até ocupando lugares tradicionalmente reservados ao clero. Durante décadas, a hierarquia da igreja manteve um silêncio conveniente sobre o crime organizado. Padres que denunciaram a máfia foram assassinados. Esse quadro começou a mudar apenas com o Papa João Paulo II, que, em 1993, mencionou explicitamente a máfia, condenando seus crimes sob a lei de Deus. Em resposta, a máfia reagiu com violência, inclusive explodindo bombas em igrejas romanas.
O assassinato do padre Pino Puglisi, que ensinava valores de paz em Palermo, marcou um ponto de virada, com a sociedade siciliana se levantando contra a máfia. Em 2014, o Papa Francisco deu uma resposta inédita, excomungando os mafiosos e declarando que eles não estão em comunhão com Deus. Legalmente, essa excomunhão priva os mafiosos dos sacramentos e até de funerais pela Igreja, simbolizando uma quebra com a cumplicidade na história entre as duas instituições, máfia e Igreja Católica. Mesmo assim, ainda há desafios. Alguns padres, especialmente em prisões, relutam em negar os sacramentos aos mafiosos, gerando debates internos. Apesar disso, a atuação firme da Igreja tem levado alguns mafiosos a renunciar a essa vida e colaborar com a justiça. Essa relação entre Igreja e máfia é apenas um exemplo da complexa conexão da Igreja com o poder político e social em diferentes contextos, com episódios de uma aliança que resultou em sérios problemas morais e éticos, até a tentativa moderna de ruptura e combate frontal contra o crime organizado. Se o Vaticano e a Igreja Católica como um todo é uma instituição sem fins lucrativos, por que se tornou tão rica e ainda faz questão de manter-se com alto poder de decisão no mundo? Essa é uma questão que atravessa séculos, e a resposta não é da mais simples. Temos que entrar no contexto histórico. A riqueza e a influência do Vaticano são resultado de uma combinação rara de história, política, espiritualidade e diplomacia, moldada ao longo de quase 2000 anos. Embora a Igreja Católica seja uma instituição sem fins lucrativos, isso nunca significou ausência de patrimônio. Desde muito cedo, quando o cristianismo ainda estava se espalhando pelo Império Romano, a Igreja começou a receber doações, terras e legados. Reis, nobres e fiéis deixavam propriedades e fortunas para garantir indulgências espirituais ou simplesmente para reforçar a autoridade da fé. Com o tempo, esse acúmulo se tornou gigantesco, consolidando a Igreja como uma das maiores proprietárias de terras da Europa medieval. Além disso, durante séculos ela recebeu dízimos obrigatórios, administrou instituições de caridade, hospitais, mosteiros, universidades e colecionou arte sacra e manuscritos de valor incalculável. Aliás, diga-se de passagem, até hoje, tudo isso ainda está ativa e passivamente nas mãos do Vaticano. No entanto, quando olhamos mais de perto essa riqueza, percebemos que ela não está em cofres repletos de dinheiro, mas em patrimônio histórico. Basílicas, conventos, bibliotecas, acervos artísticos e imóveis espalhados pelo mundo. Muitas dessas obras e construções, prédios, são considerados inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos. Isso faz do Vaticano um rico pobre, dono de um valor cultural imensurável, porém com a liquidez relativamente pequena. Mesmo assim, o peso simbólico e histórico desse patrimônio já basta para dar à Igreja um lugar privilegiado entre as grandes potências culturais do planeta. Segundo Paolo Farinella, sacerdote de Gênova, estudioso bíblico e escritor, para a Igreja ser mais humilde, ela tem que ser mais pobre. Mas para ela ser mais pobre, ela tem que ter um espírito pobre. Ainda de acordo com ele, tudo o que a Igreja possui hoje é um patrimônio pobre que deve ser destinado aos pobres. Entretanto, se há algo que não se vê normalmente por aí, é a Igreja cedendo terrenos ou prédios para fins de moradia digna. Quem faz isso é o governo, e mesmo assim, com muita dificuldade. Essa incoerência entre discurso e a prática é a principal crítica da sociedade aos religiosos. E você? Qual é a sua opinião sobre tudo isso que você assistiu hoje? Deixe nos comentários. E muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê
num próximo vídeo.